A maior nação do mundo em área, um país com história e vocação de império, mas com complexas questões políticas e econômicas em seu presente. Embarque comigo em uma viagem completa pelas grandes cidades, pelo interior, conhecendo os monumentos, o dia a dia e a cultura da Rússia. Bom, pessoal, hoje vamos viajar de avião dentro da Rússia, mesmo o país estando em guerra com a Ucrânia e sofrendo muitas sanções econômicas. Iniciaremos uma jornada por importantes cidades do país. Peguei o trem desde Moscou para seguir em direção ao aeroporto. Fique tranquilo que vídeos especiais sobre a capital Moscou estarão também nessa série de maneira completa ao longo das próximas semanas. Bom, pessoal, e hoje eu vou seguir viagem para uma cidade histórica muito importante, Volgogrado, antiga Stalingrado. Mas antes de eu chegar lá e mostrar os detalhes, eu queria falar sobre a questão das viagens da Rússia. Você vê o lindíssimo aeroporto de Sheremetyevo, acho que minha pronúncia está errada, mas é um dos maiores aeroportos. E até para eu comprar o voo, o que é interessante é que você passa por um processo de contorno das sanções, né? Afinal, as empresas russas, inclusive aquelas empresas aéreas, estão sancionadas, não estão voando para grande parte da Europa e dos Estados Unidos e outros países que aplicaram as sanções, mas eu consegui fazer o pagamento para esse voo, que é um trecho interno, através de um site de Singapura ou de Hong Kong, se eu não me engano, que aceitam os cartões europeus e depois mandam dinheiro para os russos. Portanto, as sanções no mundo globalizado como hoje, em um país como a Rússia, com uma economia tão diversificada, com um povo tão aplicado no setor da digitalização, é muito difícil que elas surtam qualquer efeito. A exemplo de eu ter conseguido estar aqui e provavelmente em breve continuar voando dentro da Rússia, mesmo não tendo um cartão russo. Eu viajei com essas empresas baratas, chamadas de low cost. Na Rússia há várias delas e a que eu utilizei era a Pobeda. Ela liga várias cidades dentro da Rússia por valores, como eu disse, mais baixos. Mesmo estando em um momento de recessão econômica, a gente vê que o aeroporto estava cheio e o voo também. Os russos continuam, em sua maioria, vivendo normalmente, apesar das dificuldades econômicas e também do aumento dos preços por conta da inflação. Depois de 1h30, chego a Volgogrado, cidade de quase 1 milhão de habitantes e que tem uma importância histórica imensa. Serão 2 vídeos sobre essa cidade, o de hoje mostrando o centro mais moderno e falando da vida como um todo, e no próximo vou dar mais enfoque à Batalha de Stalingrado, que aconteceu aqui e que foi a batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial, o que é motivo de muito orgulho para os russos dessa região há exatos 80 anos. Bom, pessoal, cheguei aqui a Volgogrado e eu estou no Hotel Volgogrado. Acho que quem já acompanha o canal há um certo tempo sabe que na Ucrânia eu fiquei no Hotel Ucraína, que é exatamente uma espécie de símbolo para aquela cidade que recebia grande parte dos burocratas, dos políticos e também de outros empresários, né, se assim podemos chamar, na época da União Soviética. Esses hotéis grandes, bem centrais, seguem um estilo bastante clássico, com muitos quartos, e eram o ponto principal, né, já que não existiam redes internacionais de hotéis na União Soviética para receber as diversas pessoas que viajavam dentro do país. E hoje esses hotéis permaneceram com aquele estilo muito clássico, muito bonito, mas com preço muito mais acessível. Às vezes você acha hotéis desses por 45, 50, 60 dólares a noite, com um café da manhã, com super conforto, com alto padrão, e você está sempre muito bem localizado. Talvez não seja para ficar todo dia, mas uma experiência, se você está vindo a trabalho, realmente é algo interessante. Então, pessoal, eu cheguei aqui na belíssima cidade de Volgogrado. Quando eu falo esse nome, alguns de vocês podem não se lembrar,
mas essa cidade era a antiga Stalingrado, pelo menos assim chamada, até 1961. Todos os detalhes dos primeiros nomes, da renomeação, todo esse processo de desestalinização, vou explicar para vocês nesse e outros episódios. Mas essa é uma cidade bonita, de 1 milhão de habitantes, uma das maiores cidades que fica aqui às margens do rio Volga, o maior rio da Europa e também o maior rio da Rússia. E nós temos aqui muitas menções à heróica batalha de Stalingrado, essa que foi considerada por muitos a mais importante batalha da Segunda Guerra Mundial e também uma das batalhas em que mais se morreu durante a história da humanidade, ultrapassando a casa de 1,8 milhões, 1 milhão de pessoas, alguns falam até 2 milhões de pessoas. Tudo isso eu vou mostrar para vocês. Realmente uma cidade lindíssima, cheia de arquitetura moderna, nova, e eu espero que vocês gostem, se inscrevam no canal e participem também desta aventura. Andar a pé foi bastante fácil, apesar das grandes distâncias. As cidades na Rússia são muito extensas em sua área, né? Muitos de vocês têm me escrito para que eu mostre o interior do interior aqui na Rússia, onde as condições são precárias. Realmente, há várias cidades, principalmente na parte asiática, onde não se vive bem e existe muita pobreza. Todavia, mais de 70% dos russos vivem na parte europeia, em cidades de grande e médio porte. Portanto, essas cidades que eu tenho mostrado, até mesmo aquelas um pouco menores, refletem a realidade da maioria dos russos. Vale lembrar de novo que a Rússia é um país emergente e que seu PIB é quase o mesmo que o do Brasil. Porém, o IDH aqui continua sendo mais alto, com boas escolas, cidades limpas e baixos índices de violência urbana. Em cidades industriais, como é o caso de Volgogrado, a gente vê uma situação boa de maneira geral. Não há grandes luxos, muita gente depende do transporte público e vive em apartamentos pequenos. Mas se compararmos diretamente com a realidade da América Latina, da África e muitos lugares na Ásia, vive-se melhor por aqui. Antigos símbolos soviéticos como a foice e o martelo estão por várias partes. Nós vemos que também há parques que foram revitalizados e muitos deles agora são locais de encontro dessa população pacata de Volgogrado. Você gostaria de viver em uma cidade como essa? Qual a sua opinião sobre como é a estrutura desta e de outras cidades russas? Deixa aqui nos comentários, gosto sempre de ler a opinião de vocês. E a cidade de Volgogrado recebeu esse nome em 1961, na época de Nikita Khrushchev, com o objetivo de desestalinizar a União Soviética. Lembrando que essa cidade chamava então Stalingrado. E por que Volgogrado? Por conta do rio Volga. Esse que é o maior rio da Rússia e o maior rio da Europa, com 3.531 quilômetros de extensão. Ele que acaba depois desaguando no Mar Cáspio e também um dos rios com maior vazão de água também no seu delta. É um meio por onde se transportam os barcos, produtos há muito tempo e, portanto, tem essa importância estratégica. Vocês conseguem ver, ele corta aqui a cidade de Volgogrado. Do outro lado, eu não sei como que se chama, mas realmente ele é muito imponente por toda esse caminho que a gente passa aqui, também muito bonito, que lembra outras cidades do mundo que tem mar. E a gente consegue já imaginar o tamanho desse rio e a importância exatamente por se construir uma estrutura tão bonita como essa para um rio. Ao longo desses próximos vídeos, vamos percorrer várias cidades às margens do grandioso rio Volga e que devem a esse rio o seu desenvolvimento e o constante abastecimento, tanto de alimentos como de outros produtos, para todas as suas populações. E é impossível você estar aqui nas margens do Volga, olhar os bancos do rio, que aqui também tem um traçado um pouco irregular, e não pensar naqueles milhões de soldados que estiveram aqui e os milhões que morreram também, cerca de 2 milhões. A gente vê, imagina como é que foi a chegada das tropas alemãs, né? Eles vieram muito provavelmente por aquele lado, não conseguiram dominar o centro da cidade, mas quase que cercaram todo o perímetro
para conseguir vir não só por terra, mas também pela água. Portanto, havia do lado soviético pequenas embarcações que mandavam os soldados diretamente para a morte, ou pelo menos para tentar recuperar que seja poucos metros da terra que foi dominada pelos alemães. Realmente uma situação extremamente dramática. Essa batalha que durou no final de 42 até o começo de 43. Amanhã eu vou passar por outros lugares aqui, passar todos os detalhes, os números, que eu sei que muitos de vocês também gostam, mas hoje olhar a paz desse lugar, as embarcações passando de maneira tão calma, as pessoas podendo andar aqui também e olhando essa cidade tão bonita neste pôr do sol agradável de primavera, realmente nos transporta para aquele tempo em que a vida aqui era um inferno no mundo. Stalingrad Massengrab, era assim que muitos se referiam à cidade de Volgogrado, nomeada naquele período da Segunda Guerra Mundial de Stalingrado. Por quê? Em alemão, Massengrab é uma vala comum, era uma cidade onde havia corpos por todos os cantos. Afinal, nós tivemos aqui uma das mais heróicas e difíceis batalhas da Segunda Guerra Mundial, com muitos mortos. Alguns historiadores calculam que possa ter ultrapassado a faixa de 2 milhões de mortos, essa batalha entre a Alemanha nazista e a União Soviética pelo controle da cidade de Stalingrado, que fica aqui às margens do Volga. É uma cidade muito estratégica, até mesmo no ponto de vista de abastecimento das outras regiões da Rússia, porque pelo rio nós temos então a possibilidade de se abastecer militarmente, até mesmo no quesito dos alimentos, todas as milhões de pessoas que vivem aqui na Rússia, e portanto o objetivo de Hitler era, na sua incursão dentro da União Soviética, dominar o país em 3 frentes, né? Tanto em Leningrado, atual São Petersburgo, a cidade de Moscou, a capital, e aqui Stalingrado, a atual Volgogrado. Ele não foi bem sucedido, obviamente que os invernos foram muito rigorosos, e também o próprio suor e a gana do povo soviético de vencer cada uma daquelas batalhas. Por isso muitos acreditam que a reviravolta, a União Soviética, que tinha sofrido muito de 41 a 42, até mesmo o começo de 43, começa a ter um novo sopro de esperança durante os anos seguintes, depois da vitória em Stalingrado, reconquistando então a parte da Rússia que foi tomada, a Bielorrússia, Ucrânia e todo o resto do leste europeu, até chegar em Berlim em abril de 1945, conquistando muitos territórios pouco a pouco, mas colocando uma derrota no colo dos nazistas, que não conseguiram domar o urso soviético. Toda essa estrutura central da cidade foi herdada das décadas soviéticas. Quase nada mudou na arquitetura e no modo de vida de muitas das pessoas que vivem aqui. As menções aos heróis de Stalingrado e às vítimas de uma das mais sangrentas batalhas da história da humanidade estão por todas as partes, com as insígnias, os nomes, as condecorações e essa constante memória de tudo o que aconteceu durante 1942 e 1943. No próximo vídeo dessa saga russa, estaremos no Memorial da Batalha de Stalingrado, um dos maiores da Rússia e que tem a maior estátua de uma mulher no mundo. Serão muitas imagens, muito simbolismo e uma atmosfera fascinante que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar bastante. A gente vê que até mesmo o nome das ruas não mudaram. Aqui estamos na Ulitsa Sovietskaya, Rua Soviética, uma das principais da cidade, mas com relativa calma no final de um dia de trabalho. Em comparação com São Petersburgo e Moscou, Volgogrado é muito mais calma, e essa falta de movimento pelas ruas me fez pensar que os invernos por aqui devem ser ainda mais difíceis que em algumas outras regiões da Rússia europeia.
Ao contrário de outros povos que ficaram sob o domínio soviético em muitas décadas e acabaram removendo todos esses símbolos soviéticos, nós vemos que na Rússia isso não mudou. As alterações foram muito pequenas, ao mesmo tempo em que há também uma constante reforma desses monumentos por fazer parte da identidade nacional. É algo que a gente vê de forma ainda mais forte nessas cidades onde batalhas históricas aconteceram e grande parte da população morreu, fazendo com que a população atual seja descendente direta, seja das vítimas de guerra, seja dos soldados. As fachadas antigas estampam o slogan "Glória ao Trabalho", antigo lema dos soviéticos e que, como podem ver, ainda fazem parte dessa composição arquitetônica local sem nenhuma alteração. Depois de um pôr do sol muito bonito, me dirijo para a parte mais comercial da cidade, onde a gente vê esses edifícios comerciais e também muitos outros edifícios residenciais, naquele estilo construtivista e brutalista tipicamente soviéticos, esses blocos imensos com centenas de apartamentos populares. Com o cair da noite, faço um passeio que me leva até antigos tanques de guerra históricos que estão em exibição por toda a cidade. Tudo por aqui lembra a Grande Guerra Patriótica, esse que é o nome dado pelos soviéticos à Segunda Guerra Mundial. Muitos tanques e outros veículos militares estão em várias partes da cidade e vou mostrar mais no próximo vídeo dessa série. Eu espero que você tenha gostado, aprendido e que, se possível, se inscreva nesse canal para acompanhar essa viagem detalhada e com muita cultura por todos os países do mundo. Agradeço a todos e também mando um abraço a todos aqueles que estão aqui acompanhando todas as semanas.